Oi gente, tudo bem com vocês? Foco em fundos imobiliários ou empresas de crescimento para a formação de patrimônio inicial? Essa é uma pergunta que o Sam Petu deixou para mim lá no meu Instagram. E esse daqui é o quadro Café com Holder, que acontece todos os domingos de manhã aqui no canal do Holder, com as principais dúvidas que vocês deixaram para mim lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue por lá, @fabio.holder, eu posto conteúdos diários por lá também. Eu vou te contar um pouquinho aqui como que eu comecei a investir na Bolsa de Valores. Eu comecei a investir aqui no Brasil em 2008, lá nos Estados Unidos em 2015. Só que o Fábio de 2008 não tinha absolutamente nada a ver com o Fábio hoje de 2022. Se passaram um pouco mais de 14 anos desde quando eu fiz o meu primeiro investimento em Bolsa de Valores. E quando eu comecei a investir, e é o que eu sugiro você fazer, né, já que você está na sua formação de patrimônio inicial, é começar alocando mais em fundos imobiliários. Eu sempre aloquei nas duas classes de ativos, mas lá no começo eu destinava ali mais ou menos 70%, 80% das minhas alocações, dos meus aportes mensais em fundos imobiliários. Isso por alguns motivos, tá? O primeiro deles é que os FIIs, para quem está começando, são veículos muito mais simples de serem entendidos e veículos muito mais simples de serem interpretados. Um fundo imobiliário, por mais que você pegue um fundo multi, né, multi-inquilino, multi-região, multilocatário, são veículos que basicamente, na grande maior parte dos que a gente tem aqui na bolsa, eles vão investir de forma diversificada em grandes imóveis alugados para boas empresas, com contratos normalmente de longo prazo, e vão distribuir esses aluguéis todos os meses. Então você vai ter uma familiaridade da renda variável, mas com uma certa lógica talvez de renda fixa. Apesar dos FIIs serem sim renda variável, você vai ter ali todo mês um aluguel que tende a ser relativamente previsível. Então você vai ver as cotas dos FIIs oscilando, mas você vai ver sempre o mesmo dividendo caindo, principalmente se você tiver uma carteira diversificada. E essa lógica, essa tranquilidade te ajuda a entender que a volatilidade das cotações ela não é tão importante assim para o longo prazo. E aí com o tempo eu iria incluindo ações de dividendos, ações de empresas de crescimento, porque apesar de hoje eu ter muito mais ações do que FIIs, é inegável de que uma análise de uma empresa para o longo prazo é muito mais complexa do que uma análise de um fundo imobiliário para o longo prazo. Por isso que eu acho que a porta de entrada para o investidor na bolsa aqui do Brasil é em fundos imobiliários e também em ações de empresas de dividendos, empresas mais consolidadas. Aqui no canal já fiz vídeo de análise da Ambev, tem um vídeo meu também com a minha opinião das 8 melhores empresas do setor de energia elétrica, que é um setor extremamente resiliente, onde os resultados tendem a flutuar muito pouco, os dividendos também são bastante previsíveis. Vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem depois. Mas resumindo aqui a sua dúvida, foco em FII ou empresa de crescimento para formação de patrimônio inicial. Se você está começando, eu indicaria você ir mais para fundos imobiliários. Conforme você for tendo mais segurança, aí você vai indo para as empresas de crescimento, para as empresas um pouquinho mais arriscadas. Dr. Miguel Bailac perguntou o seguinte, a mesma pergunta, kkk, eu acho que ele, como eu abro várias caixinhas, ele deve ter feito a mesma pergunta. Taxa de administração de fundo imobiliário a 1,5% ao ano destrói o retorno do investidor de longo prazo? Contraintuitivamente não, tá? As taxas dos fundos imobiliários de administração, elas não são tão corrosivas assim quanto, por exemplo, dos fundos de renda fixa, dos fundos de ações, dos fundos multimercado, que ficam ali perto de 2, 3, até 4% ao ano. É muito comum nos fundos de ação e também nos fundos multimercado ter uma taxa de performance, que é um percentual sobre o que excede de rentabilidade em cima de algum benchmark, como o Ibovespa ou o CDI, no caso de alguns fundos multimercado. Mas no caso dos fundos imobiliários, além da taxa de administração ser relativamente baixa, né, normalmente entre 0,7% e 1,5% do valor de mercado de um FII, o que acontece? Os fundos imobiliários, diferente desses outros veículos que eu mencionei, eles são fundos negociados em bolsa. Então o mercado, de uma forma geral, todas as pessoas que estão comprando e vendendo fundo imobiliário e analisando aquele ativo, elas estão se importando com quanto está sobrando de caixa líquido do fundo imobiliário. Então, independente dele ter uma taxa de 0,7% ou uma taxa de 1,5% ao ano, o que importa para o mercado é quanto que está sobrando dos aluguéis. Lembrando que a geração de caixa líquida de um fundo imobiliário é basicamente, a grosso modo, os aluguéis, menos as despesas do fundo, menos a taxa de administração. Então, o que importa para o mercado é o tanto que está sobrando. Se o fundo tiver uma taxa de administração maior, a cota você vai estar pagando um valor menor. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você já está comprando aquela cota líquida da taxa de administração. Então, acaba sendo um pouco indiferente. Ah, Fábio, mas então os FOFs que você tanto critica, que você vai comprar um fundo imobiliário que investe em outras cotas de fundo imobiliário, essa lógica não é a mesma? Para a taxa de administração é até um pouco parecida, tá? Mas o grande problema dos FOFs é que a maioria deles possui taxa de performance. E essa
essa taxa de performance costuma não estar muito bem precificada nas cotas dos fundos de fundos. Outro ponto também que eu não gosto dos fundos de fundos são principalmente aqueles fundos de gestão ativa, aqueles fundos que ficam fazendo trade de cotas de fundos imobiliários, como é o caso do BCFF, como é o caso do HFOF. Esses fundos também, além de fazer trade ali com as cotas dos fundos imobiliários, normalmente fazem aquisições hostis de outros fundos. É um tipo de estratégia que eu pessoalmente não gosto no longo prazo. E se for puxar o histórico desses fundos mais antigos, os fundos de fundos, você vai ver que eles normalmente ou tiveram muito mais volatilidade que o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ou eles tiveram até uma performance pior do que a média do IFIX. Então eu pessoalmente não gosto dos fundos de fundos, não só por causa da taxa de administração, mas por causa da taxa de performance que é comum nesses FIIs e pelo alto giro dos trades desses fundos imobiliários. Você pega outros fundos de fundos, como por exemplo é o caso do Kizu 11, é um tipo de fundo que eu acho que dá até para ter. Você quer ter uma carteira bem diversificada, incluir um fundo de fundo que tem uma gestão passiva, que vai replicar algum determinado índice e que não vai ficar fazendo trades discricionários com aquela carteira. Maurício Carnaúba perguntou o seguinte: há desdobramento de cotas de fundos imobiliários? No mercado de ações é muito comum a gente ver as ações desdobrando, né? Nos últimos 2 anos, as ações da Tesla desdobraram 2 vezes, né? Recentemente agora, as ações da Tesla desdobraram de 1 para 3. Para cada uma ação que você tinha da Tesla, agora você tem 3 ações. E obviamente que o mercado precifica para manter o valor de mercado da empresa igual. Como agora tem 3 vezes o número de ação, a cotação também cai mais ou menos em 3 vezes. Então as ações da Tesla saíram ali de $900 para $300, mais ou menos. As ações da VEG, há uns 2 anos atrás, desdobraram em 1 para 2 e as cotações caíram pela metade e você tinha ali o dobro das ações. Lembrando que tanto o desdobramento quanto bonificação das ações são eventos acionários totalmente indiferentes para o acionista. Ou seja, o seu patrimônio antes é exatamente o seu patrimônio depois desses eventos acionários. O que acontece com o desdobramento é que, como o valor nominal da ação cai, mais investidores conseguem investir nas ações daquela determinada empresa porque agora o valor nominal é menor. No caso dos fundos imobiliários é menos comum a gente ver desdobramento, apesar de ter sim acontecido historicamente. Se você olhar ali em 2017, 2018, as cotas dos fundos da Hedging Grifo, como HGRE, HGLG e antigamente o HGBS, que era também da Hedging Grifo, eles fizeram um desdobramento de 1 para 10. As cotas valiam 10 vezes mais do que elas valem hoje. Então lá naquela época, esses FIIs eram cotados ali perto dos R$1.500 por cota. E aí, como no fundo imobiliário o menor valor que você pode investir é uma cota, eles desdobraram de 1 para 10 para os investidores conseguirem investir ali com aproximadamente R$150, R$160 em uma única cota daquele determinado FII. O próprio KNR11 fez o desdobramento de 1 para 10 também lá em 2014. Só que hoje é muito comum os fundos imobiliários eles serem listados já com valores de cota ali perto dos R$100. Então é muito difícil você ver um fundo imobiliário sendo colocado no mercado por um valor muito grande. Então é muito provável que a gente não veja esses desdobramentos acontecendo. No caso das ações, é comum a gente ver ações que chegam perto de R$100, R$150 serem desdobradas, como por exemplo foi o caso da VEG, como por exemplo foi lá em 2017 no caso da M Dias, que desdobrou de 1 para 3, porque no caso das ações o maior volume de negociação está dos lotes integrais, onde você negocia 100 ações de uma vez. Então uma ação que custa R$100, o lote custa R$10.000. Apesar de você poder negociar ação no fracionário também em uma ação, a maior parte do volume está nos lotes integrais. No caso dos FIIs, como a gente só tem um único ambiente de negociação e as cotas serem negociadas de forma unitária, não faz sentido você desdobrar mais do que um valor perto ali de R$100. Então é muito pouco provável a gente ver nos próximos anos os FIIs desdobrando, a não ser aqueles fundos mais antigos que a gente ainda tem um valor ali perto de R$1.000, R$2.000, R$3.000 a cota. Existem alguns FIIs hoje ainda, como por exemplo o Parque Dom Pedro, que é um fundo bem antigo da bolsa, o PQDP11, negocia ali perto de R$2.300. Talvez a gente veja nesses FIIs que tem um valor mais elevado de cotas sim um desdobramento. Mas tirando isso, eu acho muito pouco provável. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.